Senhor, em nome de Jesus, não permita que aquele meu amigo que eu tanto admiro morra. Recebe uma ligação, sinto muito, mas morreu. Senhor, salva o meu filho, está na UTI, Senhor. Desculpa, mas morreu. E a fé? Não, a fé é inabalável, está guardada. Está guardada. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Louva a Deus por essa oportunidade de estar aqui nessa noite. Trazer mais uma palavra ao coração da igreja. Desde já, eu queria que a igreja se colocasse de pé. Vamos ganhar um tempinho. Meu tempo aqui está muito curto, então vamos ganhar tempo nessa noite e alimentar um pouco daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Glória a Deus. O texto é em Tiago, capítulo 1, vamos estar lendo o verso 2, verso 3 e o verso 4. Creio que já está no mural. Assim diz o texto: Meus irmãos, tendes grande gozo quando passardes ou cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência ou perseverança. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Amém? Curve sua cabeça rapidinho. Pai querido, Pai amado, te louvo, te engrandeço por essa oportunidade. Sei que essa data, esse dia, este horário já estava agendado pelo Senhor. Oh, Pai, cada pessoa que aqui está nessa noite, o Senhor mesmo manifestou a sua graça, o seu amor e os trouxe. Sei que não é mérito nosso, é graça do Senhor. Sei que cada um aqui, Senhor, vai receber a Tua palavra, porque a Tua palavra, Senhor, ela tem o poder de fazer algo onde a palavra do homem não consegue fazer, Pai. E eis-me aqui para ministrar a Tua palavra, Senhor. Que não seja eu ministrando, mas o Teu Espírito através de mim nessa noite. Traga à minha memória tudo que o Senhor me passou enquanto estudava, Senhor. E ministra o coração da Tua igreja como eu fui ministrado enquanto estava estudando. Assim te peço isso no nome santo de Jesus. E te agradeço. Amém. Pode assentar. Glória a Deus. Na ministração de hoje, queridos, irei falar um pouco sobre a realidade das provações. Também irei falar sobre o porquê nós, eu, você, deve passar por elas. Também estarei mencionando se há algum meio para nós escapar das tentações, das dificuldades. Será que há algum meio? Porque todos nós não queremos dar de cara com problemas, nenhum de nós queremos dar de cara com as dificuldades, com as aflições. Se nós pudéssemos, nós entrávamos em outro beco só para não dar de cara. É possível isso? Posso vencer as tentações ou isso não é possível para nós? Estaremos vendo isso nessa noite, durante a ministração da palavra. Queridos, o texto que lemos é um texto muito conhecido. O autor aqui, provavelmente, a carta, a epístola, tem levado o seu próprio nome, porque nenhuma carta ou epístola que leva o nome do autor, este autor não seja alguém importante na história, ou alguém que foi importante na cultura, alguém que teve um grande punho ali, exemplar. E no livro, no Evangelho, no Novo Testamento, nós temos 4 menções de Tiago no livro. Os estudiosos dão a autoria desta epístola ao irmão de Jesus. Houve o Tiago, que foi o apóstolo, como nós conhecemos. Houve outro Tiago, que foi pai de Judas. E outro Tiago, que foi o filho de Alfeu. E o quarto foi o Tiago, irmão de Jesus. Diz a história que enquanto estava o ministério de Jesus, este irmão de Jesus era incrédulo, não cria, não acreditava nas
profissões de Jesus, não acreditava no ministério de Jesus. Enquanto Jesus estava seguindo o seu ministério, este era incrédulo, mas após Jesus ter sido morto e ressuscitado, a história da igreja diz que este Tiago se converteu a Jesus Cristo e creu que o irmão dele, Jesus Cristo, ele era o Messias, ele era o enviado de Deus, ele era o prometido, era a promessa do Velho Testamento se realizando. O texto diz que a história diz que ele creu de tal maneira que ele passava horas e horas orando ao Senhor Deus. A sua oração era constante, a sua oração não era vacilante, a sua oração não era por intermédio de uma situação, não, ele tinha prazer de estar ali, porque ele reconhecera que aquele que o salvou do império das trevas, salvou ele. A história diz que o joelho desse Tiago era tão duro, a casca, o joelho dele era duro como o joelho de um camelo. Sabemos que a pele de um camelo é muito grossa, a parte então do joelho é mais ainda pelo fato dele se curvar. Percebemos que todas as vezes que as pessoas vão montar em um camelo, ele se ajoelha. Então o casco dele é muito grosso. O casco do joelho de Tiago era tão grosso quanto este. Imagine quantas horas esse homem passava de oração, orando ao Senhor Jesus Cristo. Tiago escreve esta epístola, não há uma comunidade específica. Tiago também, como algumas outras epístolas ou algumas outras cartas, é tida como epístolas universais, onde ela abrange, ela é direcionada a todos os cristãos. Tiago cita os cristãos da dispersão, ou seja, dos cristãos, os judeus que estavam em Roma, os judeus que estavam espalhados, é para todos, todas as 12 tribos, todos os cristãos, inclusive eu e você. Os cristãos nesta época estavam meio vacilantes quanto à sua fé. Se você for ler a carta de Tiago, você vai ver ele mencionando muito sobre, gente, vocês não podem apenas ter fé. Se vocês têm fé e não ter obras, a sua fé é morta, ela não vale de nada. Vocês precisam demonstrar em obras, praticar alguma coisa, porque se vocês creem de verdade, vocês precisam fazer alguma coisa. E os cristãos, a qual essa carta foi direcionada, eles tinham fé, mas era uma fé, teológica, era uma fé, não uma fé prática. E Tiago bate muito nessa tecla. Eles criam, mas depois era vacilante, não ia muito além. E ele fala muito sobre isso. Vocês precisam ser perseverantes. Vocês precisam começar e ir até o fim. Vocês não podem parar. Os cristãos dessa época também passavam por muitas dificuldades, aflições e muitas perseguições. E aí então entra Tiago já começando a sua carta dizendo: meus irmãos, tende por grande alegria, tende por grande prazer, quando passardes por várias provações. E aqui agora esta frase de Tiago entra na contramão do mundo, de nós, da nossa natureza, de ter prazer quando tudo vai bem. Isso é a lógica para nós, mas ter prazer quando tudo vai mal, isso foge da lógica, isso não é correto, isso não é certo. Mas aqui Tiago coloca como ponto principal, assim, enquanto estivermos aqui, do nosso prazer, da nossa alegria, da nossa felicidade, o passardes por várias provações. O autor, quando expressa isso, ele confronta. Sei que é difícil alegrarmos quando ouvimos este fato. Que fato? O fato de que as aflições, elas são realidades. Os perigos, as lutas, as dificuldades, elas são realidades. Quando Tiago expressa dizendo: meus irmãos, tende por muito motivo de toda a alegria o passardes por provações, aqui ele nos dá este ponto.
podemos tirar aqui? Primeiro ponto, que as aflições, elas são realidades. Não tem como fugir das aflições. Não tem como fugir das lutas, até queremos, mas não tem como, condição alguma, de nós estivermos longe, fugir das dificuldades. Não importa se formos para a direita, vamos encontrar dificuldades. Se entrarmos pela esquerda, a dificuldade lá vai estar. Se olharmos para frente e seguirmos, vamos dar de cara com as aflições, com as dificuldades. Ednilson, se eu parar então, você vai ser engolido por elas. Em outras palavras, não tem como fugir delas. Não tem como escapar delas. Se eu não tenho como escapar delas, o que eu devo fazer? Se não tenho como eu desviar das dificuldades, das aflições que há no mundo, o que eu devo fazer? Tiago diz que você deve se alegrar, ter como motivo de grande alegria. O segundo ponto que tiro desse texto que lemos é que nós podemos vencer as dificuldades dentro de um quesito. Quando eu digo nós, eu vou lá para o livro, o Evangelho de João, no capítulo 16, verso 33, onde é mencionado Jesus falando aos discípulos, dizendo: olha, se estáis em mim, vocês terão paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Em outras versões, seja valente, porque eu venci o mundo. Ponto. E aqui eu peguei algo interessante quando estava estudando. Jesus disse no final desse versículo: eu venci o mundo. Ponto. Eu já vi muita gente dizer, e até eu já pensei nisso também, achei legal, sei que todos acham, porque é uma frase bonita quando se diz, e muitos pensam que é até uma frase bíblica. Eu pelo menos não encontrei. Se alguém encontrou, depois pode mandar para mim aí no PV que eu vou dar uma olhada. Mas eu não encontrei Jesus dizendo: eu venci o mundo, vocês também vencerão. Tem Jesus dizendo: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Outras versões: tem coragem, eu venci o mundo. Ponto. O que eu aprendo com isso? Que eu, sozinho, não terei possibilidade alguma de vencer nenhuma luta, nenhuma aflição. Não terei condição alguma de vencer nenhum problema que há presente no mundo. As aflições que no mundo há, ditas por Jesus. E quando eu digo dificuldades, problemas, eu não estou falando de dificuldades criadas por nós mesmos, como dívidas, como muitas coisas que nós mesmos provocamos. Eu estou falando das aflições do mundo. Eu não posso vencer. Aprendemos, nós não podemos vencer. Se você for ler os Salmos, você vai ver eles quando estava diante de alguma dificuldade, eles não iam e venciam, eles clamavam a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim. Sabe por quê? Porque só quem pode vencer por nós é Ele. Só quem pode vencer as dificuldades por nós, as lutas presentes neste mundo, é o Senhor Deus em nós. Agora, se você não estiver nele, como podemos vencer? Não temos condição nenhuma de vencer. Jesus está falando: há no mundo dificuldades, há no mundo provações. Tiago fala praticamente a mesma coisa. Entenda, olha. Tiago fala: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. A única coisa é que Tiago troca o primeiro falando do prazer, que você deve ter alegria, deve ter prazer quando passar. Jesus está falando: olha, vai ter aflição, mas no meio delas, no meio das dificuldades, sejam valentes, sejam corajosos, se alegrai, regozijai, olhe para mim, esteja em mim, porque eu venci o mundo. Não tem nada melhor do que nós estarmos do lado de alguém que é vencedor. Imagine uma criança,
Ela se sente segura quando está do lado de um adulto que ela sabe que ninguém vai mexer com ela, porque está do lado de alguém que sabe que pode vencer. Ela se sente segura quando está do lado de outra criança? Não. Se sente quando vê um adulto, porque sabe que ele pode vencer. Jesus está dizendo: eu venci. Se vocês quiserem vencer também, esteja em mim. Aleluia. Esteja em mim e eu em vós estarei. Aleluia. Assim então poderemos vencer. Mas enquanto isso, Edmilson, eu devo me abater? Não, eu devo me alegrar. Agora vamos entender por que Tiago fala que devemos nos alegrar nas dificuldades. Devemos nos alegrar quando as aflições vêm. Ele não cita uma aflição, ele fala: alegrai-vos, tende um motivo. Sabe o que é interessante? Imagine que isso é o problema. Aqui está o ponto: tende como um ponto principal, como motivo de toda a alegria, quando passardes por várias provações. Não é quando eu terminar as provações eu devo me alegrar, não. Ele está falando quando você estiver passando pelas provações, alegrai-vos. Por que eu devo me alegrar? Porque enquanto eu vou sendo valente, eu vou vencendo, eu vou me alegrando, porque eu sei que com quem eu estou e quem está comigo, isso vai gerando em mim perseverança, isso vai gerando em mim paciência. E qual é a importância da perseverança? Não adianta nada, queridos, eu chegar no final sem eu chegar lá com algo tão importante. Que a consequência dessas atitudes, você vai ter a perseverança. Depois de você conquistar a perseverança, ela é perfeita, beleza. Agora vai conquistar então a esperança. E aí a esperança, meu amigo, é a que não pode se acabar. A esperança, meu amigo, é o que você não pode deixar para trás. A esperança, você conquistando a esperança, você vai chegar lá e vai conseguir levantar, sabe, o troféu da conquista. Por que a esperança? Porque ela não pode morrer. A esperança de uma vida nova, uma vida eterna, de uma vida com o céu. Você só vai ter isso se você tiver esperança. Os cristãos ali que Tiago estava mencionando criam, tinham fé, mas eram vacilantes, não perseveravam. Ele está falando para vocês conquistar esta qualidade, para vocês conquistar isso, ser perseverante, vocês precisam, no meio da aprovação, se alegrar. Porque quando você se abate, você se entristece. Quando você se entristece, você fica sem motivação. Ele está falando: olha para Cristo e se alegrar nele. Por que eu devo me alegrar? Não é quando a resposta vem. Oramos bastante pedindo para que Deus faça isso, faça aquilo. Entenda, o que nós estamos guardando aqui é a fé. Lembra de Paulo? Paulo fala: combatir o bom combate. Isso fala do que Cristo falou. Vocês precisam ser valentes, vocês precisam ser corajosos. Paulo falou: eu combati um bom combate, acabei a carreira. E o que ficou no final? A fé. Porque não adianta nada você também lutar, chegar no final e chegar lá sem a fé. A fé é o tesouro que você precisa guardar. Tudo pode acontecer, mas a minha fé é inabalável. A resposta de Deus pode vir sobre a minha vida ou não, mas a fé que eu tenho nele, tenho, independente da resposta de sim ou de não. Eu oro pelo Senhor para que Ele salve a minha família, para que Ele salve a minha casa. Eu tenho fé. A minha fé não é somente naquilo que Ele pode fazer. A minha fé é naquilo que Ele é. Ele é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que morreu na cruz, aquele que deixou os céus de glória, aquele que derramou o seu sangue pela minha vida. Eu sou salvo, eu creio. Esta é a fé de salvação. Não é a fé de conquistas. Muitos têm a fé de conquistas, e essa é vacilante, porque se Deus falar não para você, você vai deixar ela de lado. Você precisa guardar a fé. Senhor, em nome de Jesus, não permita que aquele meu amigo que eu tanto admiro morra. Recebe uma ligação: sinto muito, mas morreu. Senhor, salva o meu filho, está na UTI, Senhor. Desculpa, mas morreu.
E a fé? Não, a fé é inabalável, está guardada. Está guardada. A fé não depende das respostas positivas que eu tenho. A fé eu tenho guardada. Pode passar o que eu passar nessa terra, eu vou levar a fé comigo, porque eu sei em quem tenho crido. Os apóstolos de Jesus sabiam em quem estava crendo, por isso não temia, aleluia, as tentações, não temia os problemas, não temia a morte. Posso morrer, mas eu vou morrer salvo, porque a fé está guardada. Aleluia, glória a Deus. Por isso Tiago está dizendo: vocês devem se alegrar, porque o que está dentro de vocês não pode ser tocada. Pode tocar em você, pode tocar na sua casa, na sua família, mas o que tem dentro de você, esta fé, não pode ser tocada. Sabe qual é a raiva do inimigo? Não é de fazer com que as pessoas percam tudo. O diabo não está nem aí para riquezas, ele não está nem aí se você é rico, se você é pobre. Ele quer saber se a fé, que é um tesouro que ele vê, que vai te tirar, que vai te levar para o lugar de glória, está aí dentro. Tem muita gente rica, mas não tem um tesouro dentro. O diabo não está nem aí para ele. Pelo contrário, o diabo vai iludindo para que a fé, o tesouro não entre dentro do coração dele. Mas há um pobre, talvez mora no meio da rua, ninguém dá nada, mas o diabo fica doido por ele. Por quê? Porque há uma fé dentro dele que ninguém pode tirar. O diabo fica irado com ele, mas ele não tem nada. Engano seu. Há um tesouro muito precioso dentro dele, e é a fé. E há muitos enganados que dizem: se ele crê em Jesus, se ele crê porque ele está na sarjeta. Aquele que tem esse tesouro no coração não deseja mais nada nesse mundo. Se vir, vem. Se não vir, pouco me importa. Eu tenho algo maior dentro de mim. Querido, se todos os cristãos do Brasil e do mundo tivessem essa convicção de que o que é valioso é a fé que temos em Cristo Jesus, e não deixar com que isso perca por nada nessa vida, eram cristãos mais fervorosos, eram cristãos que estavam em linha de frente, de batalha, era um cristão que vencia as dificuldades, vinha as lutas, estava pronto para lutar, porque não tinha nada a perder, porque o que eles tinham de valor estava guardado, está guardado. Tende por motivo de toda a alegria ao passardes por várias provações. É cruel ouvir isso, mas é gostoso para aquele que entendeu, aquele que recebeu Jesus no peito, aquele que tem Jesus na vida. Para aquele que ainda não recebeu, entristece e fala: como pode isso? Mas para aquele que entendeu, ele se alegra por dentro. Há uma alegria dentro de nós, porque a fé de salvação está dentro de nós. Alguém aqui tem a fé de salvação? Tem, amém, amém, amém. Aleluia, em nome de Jesus. Então se alegra quando passardes por várias provações. Por que eu devo me alegrar? Porque cada vez que eu vou caminhando, vem as lutas. Cada vez que eu vou rompendo para frente, mais eu vou conquistando o ato de ser perseverante, mais eu vou tendo o ato de ser paciente, e com isso eu vou conquistando então a esperança, e ela chegando então no ponto perfeito. A fé será confirmada. E a fé, uma vez confirmada, querido, já foi. Então entenda isso. Jesus disse: vocês vão ter aflições. Eu venci. Jesus não está dando garantia nenhuma que nós vamos vencer. Ele não deu garantia nenhuma neste versículo que nós vamos vencer. Ele disse para nós termos coragem. Ele diz para nós sermos, aleluia, termos alegria nele, termos coragem, não abaixar a cabeça, porque quando vem a dificuldade, o que nós fazemos? Abaixamos a cabeça. Jesus está falando: vocês não devem abaixar a cabeça, vocês devem levantar a cabeça e prosseguir. No mundo vai ter aflição, mas olhe para mim, porque vocês olhando para mim, vocês vão se animar, porque eu venci.
Descarta isso, vocês também vencerão. Nós não vamos vencer. Você não vai vencer, nem adianta sair da presença de Deus, você não vai conseguir nada. Basta soprar um ventozinho, vamos cair no chão, derrotados. Mas se você estiver em Cristo, querido, pode levantar o inferno. Você será inabalável, porque quem te sustenta é Deus. Amém? Entenda isso nesta noite. Nós não iremos vencer de nós mesmos, precisamos estar nele. Nós não iremos ser um conquistador se nós estivermos longe, dependemos dele. Somos falhos em muitas coisas, querido. Muitas coisas, mas Deus está olhando para dentro de você nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Recebe essa palavra? Aleluia, glória a Deus. É isso que eu tenho para ministrar no coração dos irmãos, o que Deus ministrou no meu coração. Então não se entristeça quando passardes por várias provações. Lembre sempre disso, alegrai, olhe para Cristo, vem as provações, quanto mais vinha. Sabe por que Tiago falou, tende por motivo? Porque as provações são grandes, são muitas. Então quanto mais provações, se eu colocar ela como motivo de alegria, mais alegria eu vou ter. As dificuldades são enormes, a minha alegria será enorme também. Sabe aquele amigo chato? Lembra da infância, os mais velhos aí? Sei que não há nenhum velho aqui, é todo mundo novo, mas pessoas mais adultas. Quando aquele amigo que sabe do seu apelido e fala do seu apelido porque sabe que você não gosta, e você fica irritado. Quanto mais irritado você ficar, mais ele gosta. Eu entendo que as dificuldades são meio que assim. Quanto mais a gente revida, fica triste, fica irritado, mais aumenta. Mas se você começar a dar risada, se alegrar junto, ele vai perder a graça, vai. Pensar que não, a dificuldade não será mais tão dificuldade assim. Porque quanto mais vir, mais você vai se alegrar no Senhor. Eu fico até aqui, queridos, para não enfadá-los. Receba esta palavra em nome de Jesus Cristo. Porque Deus, Ele é conosco e nele somos mais que vencedores. Amém.